Olá! Hoje nós vamos estudar os aspectos iniciais do terceiro setor. A origem do terceiro setor. Para entendermos o terceiro setor, vamos analisar o que é o primeiro e o segundo setor. O governo é o primeiro setor. Ele legitima e organiza as suas ações por meio do arcabouço legal. O arcabouço legal é todo o conjunto de leis, decretos e regulamentos existentes na nossa Constituição, na nossa sociedade. Uma característica primordial da ação do governo é o seu poder coercitivo, ou seja, ele impõe às pessoas, à sociedade, algumas regras que devem ser seguidas. Por exemplo, se você fizer alguma coisa errada, se você roubar, você sabe que a punição é ser preso e sofrer as sanções previstas para esse tipo de ato. O segundo setor é o mercado e ele objetiva primordialmente a obtenção de lucro. Existe a troca de bens e serviços pelo dinheiro dos clientes. Tudo isso para obter lucro e distribuir, no caso de sociedades abertas, o lucro aos acionistas. Os clientes, então, têm autonomia. Não existe a coerção como existe no caso do governo. Você não é obrigado a comprar um produto ou a contratar um serviço se você não quiser. Por isso tem toda essa questão de competitividade no mercado. Esse, então, é o segundo setor. O terceiro setor são as ONGs, as organizações não governamentais. Vamos ver agora uma definição dada por Rubens César Fernandes. Terceiro setor é aquele composto por organizações não governamentais e sem fins lucrativos, as quais foram criadas e são mantidas por pessoas que se voluntariam a realizar tal atividade, estando comprometidas com as práticas da caridade, filantropia e mecenato. Como pudemos ver na definição dada pelo autor, o terceiro setor é constituído pelas organizações não governamentais, ou seja, aquelas que não visam a obtenção de lucro. As pessoas se voluntariam para essas atividades, muitas vezes sem receber nada em troca, porque estão comprometidas com alguns valores, como, por exemplo, a prática da caridade ou a prática da filantropia. As instituições do terceiro setor, elas são consideradas um bem comum da população, ou seja, elas não pertencem nem ao governo, nem ao mercado. Por quê? Porque elas visam amenizar os problemas sociais existentes. Aqueles problemas sociais decorrentes do não atendimento do governo, por exemplo. Elas são criadas e mantidas por pessoas voluntárias, que nem sempre recebem uma remuneração por esse serviço. As instituições são comprometidas com a caridade e com a filantropia, assim como relacionado aos valores das pessoas que prestam esse tipo de serviço. As organizações não governamentais, elas são consideradas entidades privadas, mas que perseguem propósitos de interesse público, ou seja, prestam serviços que o governo deveria nos oferecer. Essas entidades privadas, elas atuam em complemento a essas atividades públicas. Então, por exemplo, o governo não consegue disponibilizar hospitais em número suficiente para atender todo mundo. O mesmo exemplo pode ser aplicado para creches, escolas, universidades, é o que a gente tem visto crescer muito nesses últimos tempos. Thomson traz uma definição sobre o terceiro setor. O terceiro setor se refere a todas aquelas instituições sem fins lucrativos, que a partir do âmbito privado perseguem propósitos de interesse público. Como vimos, as atividades exercidas pelo terceiro setor, elas não pertencem nem ao governo, nem ao mercado. Ou seja, elas vêm complementar a prestação de serviços tanto feita pelo governo quanto pelo mercado, que não são suficientes para suprir as necessidades da sociedade. O que acontece nessa situação? Nós vemos que as funções do governo começam a ser transferidas para o setor privado. O exemplo dos hospitais e das universidades. Não existem universidades federais ou estaduais suficientes para todos os alunos que querem ingressar no ensino superior. O que é que acontece? As instituições públicas começam a construir suas universidades, começam a pedir autorização para o governo para funcionamento e começam a arrecadar dinheiro. Claro que tem toda a questão da educação por trás disso, mas o objetivo final e primordial dessas instituições é a obtenção do lucro. O governo, então,
está permitindo ao setor privado a exploração desse nicho, porque ele sabe das suas limitações. Ele não vai conseguir suprir isso de maneira igualitária, de maneira uniforme para todos da sociedade. Então, ele autoriza a construção de escolas, hospitais, creches e tantos outros serviços que a gente vê que são de direitos da comunidade, da sociedade e não são supridas pelo governo. O exemplo que nós temos é que todas as universidades devem ser submetidas à análise do MEC, ou seja, eles têm que passar por um processo de avaliação para que o governo decida, analise, avalie se aquele curso ele tem ou não condições de fornecer o conhecimento, toda a base teórica para os alunos. O governo, então, nesse caso, ele vai atuar como regulador. Como ele não consegue prover esses serviços, ele vai regular a prestação de serviços feita pelo setor privado. No entanto, o setor privado ele também não é suficiente para isso. Surgindo, então, o terceiro setor, que tem por objetivos aqueles sociais, culturais e artísticos. Nós, cidadãos, temos alguns direitos que são previstos na Constituição Federal. Vejamos agora o que diz o artigo 6º desta Constituição. Constituição Federal, artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Como vimos no artigo 6º, são direitos da população a educação, a saúde. Então, aquilo que já foi tratado. Não existem hospitais em número suficiente ou universidades federais em número suficiente para a população. A questão da alimentação, o trabalho, a moradia, não são questões tão simples assim de serem providas para a população. Por exemplo, na questão do trabalho. Para você conseguir um emprego, para você ir ao mercado de trabalho, você precisa ter a formação.